Bom dia, ouvintes! Começa agora o programa Bom Dia Prefeito. Bom dia, Araxá! Está começando o programa Bom Dia Prefeito, o seu encontro semanal com a administração municipal. No programa de hoje, o prefeito Araceli de Paula fala sobre as inscrições para mais 300 casas em Araxá e da operação Tapa Buracos, que está sendo realizada nos bairros da cidade. O prefeito Araceli também anuncia a construção de mais um ginásio poliesportivo em Araxá. Está no ar o programa Bom Dia Prefeito. Você está ouvindo o programa Bom Dia Prefeito. Vamos começar então o programa Bom Dia Prefeito desta sexta-feira, 26 de fevereiro, ao lado do prefeito Araceli de Paula. Bom dia, prefeito. Bom dia, Germano. Bom dia, Marco Antônio, que está aqui conosco, cinegrafista. Bom dia, população de Araxá. Mais uma vez nós estamos aqui para conversar com a cidade. Prefeito Araceli, vamos começar falando sobre uma decisão liminar do Poder Judiciário a respeito de uma ação civil pública proposta pela Prefeitura de Araxá, através da Procuradoria-Geral do município, que solicitou a entrada dos agentes de saúde nos imóveis que estão fechados. A gente sabe que a Prefeitura de Araxá está aí nesta batalha junto com a população no combate ao mosquito Aedes aegypti, transmissor de várias doenças, e era necessário esse pedido porque esses imóveis fechados podem ter focos desse mosquito que transmite a zika, a dengue e também a chikungunya. Agora os agentes podem entrar nesses imóveis. Exatamente, nós temos que tomar todas as medidas que estão à disposição da Prefeitura e aquelas que a Prefeitura julgar necessárias justamente para esse combate. Na verdade, quando nós estivemos aqui pela primeira vez, nós também estávamos declarando guerra ao mosquito da dengue, mas essa guerra não é uma guerra do prefeito, isso é uma guerra da população contra a dengue. Então, essa liminar da justiça realmente nos abre mais campo, mais opções, para que a gente possa estender esse combate. E esse combate só será vitorioso se a população arregaçar as mangas e partir para a luta. Porque, às vezes, a população, muito mais do que a prefeitura, sabe onde estão os criadores, onde estão os focos, onde está o perigo, trazendo ao conhecimento das autoridades. Não tenham dúvidas que as providências vão ser tomadas. Muito bem, vamos falar da limpeza da cidade, prefeito, já que a Secretaria Municipal de Serviços Urbanos tem realizado a limpeza urbana, o mato na cidade, enfim, a gente sabe que nós tivemos um início de ano atípico em termos de chuva, né? Felizmente, porque precisávamos sim de muita chuva como veio, isso trouxe alguns transtornos que agora estão sendo resolvidos. Olha, Germano, esse assunto é bastante pertinente, eu gostaria realmente de comentar muito sobre ele. Até convidamos o Marco Antônio, secretário de Serviços Urbanos, para estar aqui conosco. Mas eu gostaria de tecer algumas considerações iniciais. Primeiro, nós sabemos que o que ocorre em Araxá ocorre às vezes com muito mais força, com muito mais poder de destruição no Brasil inteiro. Nós estamos vendo grandes cidades serem devastadas pela potência da chuva, pela incapacidade das ruas de absorver o volume quase que inédito da chuva que está caindo. Então, isso realmente causa esse transtorno, principalmente na pavimentação, causa esse desconforto nas ruas onde nós temos que trafegar, causa esse grande transtorno também, que é o crescimento exagerado, às vezes, do mato, do capim. Esse transtorno nós encontramos quando nós entramos e achamos que era natural, e assim que houve a oportunidade, nós partimos para uma solução e procuramos dar uma solução definitiva. Nós saímos um pouco do tapa-buraco para começarmos a recompor toda a pavimentação das ruas de Araxá. Onde você leva o asfalto, onde você faz o recapeamento, você evita o tapa-buraco. O tapa-buraco acontece às vezes de mês em mês. É como você remendar uma roupa velha, né? Você tapa aqui, o buraco aparece logo na frente. Então nós estamos fazendo um serviço para valer, para deixar a cidade realmente em condições, mas por muitos anos. Eu gostaria, inclusive, que o Marco Antônio passasse para a população que está nos ouvindo nesse momento algumas medidas que estão sendo tomadas
pela Prefeitura, estão sendo tomadas por todos os nossos funcionários, as precauções que nós temos que ter em face da lei, porque nós apenas administramos uma cidade e a cidade não é nossa. Nós temos limitações, nós temos um poder judiciário, nós temos um poder do Ministério Público que regulamenta todas as nossas ações. Nós temos inclusive limitações de ordem financeira adotadas por todas as fontes, tanto municipais, estaduais e federais. Nós não somos absolutos na solução desses problemas, mas dentro do possível tudo está sendo feito. Eu gostaria de dizer, inclusive, que nós temos contado com a boa vontade das nossas autoridades. Mas, infelizmente, ou felizmente, como você disse, a chuva é intermitente. Então, os problemas vão se prolongando. Mas ninguém melhor do que o Marco Antônio para falar sobre isso, sobre as medidas que nós estamos tomando, sobre as providências que já estão sendo tomadas para sanarmos esse problema, que não é um problema da sua rua, é um problema de Araxá como um todo até. Marco Antônio, gostaria que você, inclusive, desse essas explicações e as medidas que nós estamos tomando. Bom dia, prefeito, Germano, Antônio, bom dia a todos os ouvintes. Prefeito, eu, de certa forma, fico muito feliz em poder, nesse momento, estar anunciando para a nossa população essas medidas que já há algum tempo nós planejamos com relação à limpeza da cidade de uma forma geral. E o importante é que essas medidas, essas ações, vêm no momento certo, no momento correto, porque com período de muita chuva, com calor intenso, o mato é sempre muito exuberante. E o recurso público é um recurso, de certa forma, escasso. É preciso que o serviço seja feito em definitivo e que se faça de preferência, né, de uma vez só. Então eu acredito que todo serviço, todo esforço que será desempendido, será desprendido agora com relação à limpeza e à capina, será um serviço mais duradouro. Isso traz economia para o nosso município. Eu sei que há um transtorno, principalmente uma preocupação, um incômodo, um desconforto da população, mas é preciso mesmo ter um pouco de compreensão. O município tem dificuldades em contratar. Ele está impedido da contratação de pessoas, de funcionários para essa ação, mas o prefeito autorizou a contratação, então, dos serviços. Uma empresa ou várias empresas, vai depender do resultado dessas licitações, para poder executar esse serviço. Então nós temos a esperança de que em pouco tempo nós estaremos aí com uma ação efetiva, né, de limpeza, de capina, varreção, né, e coleta de lixo em toda a nossa cidade. Com relação à questão do tapa-buraco, já há mais de 60 dias que nós estamos realizando esse tapa-buraco, mesmo nesse período intermitente com chuva, a população sabe disso. Eu tenho certeza que muitas pessoas hoje, com certeza, devem ter passado nas ruas, onde a semana passada tinha buraco e hoje não tem mais. E interessante, Marco Antônio, é que o tapa-buraco está acontecendo nos bairros da cidade. Essa semana, Novo Santo Antônio, Jardim Primavera, Vila Estância, Mangabeiras, bairro Armando Santos, Damas do Drummond, ou seja, hoje, sexta-feira e amanhã, lá no Distrito Industrial, os bairros também estão sendo atendidos pelo tapa-buraco. Isso é importante frisar. Exatamente. Nós estamos trabalhando, inclusive, com todo o limite da empresa contratada para esse fim. Quer dizer, nós estamos hoje com 2 frentes de serviço, né, para poder, com a maior agilidade possível, trabalhar no regime de 9, 10 horas por dia, aproveitando o período de estiagem, para poder avançar ao máximo com esse tipo de serviço, para trazer, finalmente, conforto aí para a nossa população. Agora, prefeito, essa questão do tapa-buracos que está acontecendo aí no bairro da cidade, às vezes as pessoas estão nos ouvindo, elas podem ter a certeza, como o senhor disse, como o secretário Marco Antônio disse, que o tapa-buraco vai chegar na rua dela, vai chegar no bairro dela. 2 frentes estão fazendo os trabalhos aí essa semana por todos esses bairros que nós já citamos, e isso é importante porque dá a segurança da população de saber que o serviço vai ser feito ali na rua dela. Olha, exatamente, mano. O tapa-buraco está chegando e, mais importante que o tapa-buraco, o Marco Antônio, através da sua secretaria, já fez um levantamento do recapeamento, assim que for possível, de todos esses bairros, de todas essas áreas habitadas que são esquecidas há muitos anos. O que vai resolver definitivamente por muitos anos é o recapeamento geral dessas ruas. Esse estudo já está sendo levantado, nós já estamos correndo atrás dos recursos para que os bairros tenham o mesmo tratamento que o centro da cidade vem tendo. Porque, volto a repetir aqui, gostaria de dizer com bastante ênfase, o bairro faz parte integrante da cidade.
Não há, em hipótese alguma, qualquer atitude diferente na condução da administração entre o centro e o bairro. Terá o mesmo carinho, terá o mesmo cuidado, terá o mesmo tratamento. Então eu peço apenas aos moradores dos bairros que me conhecem que o tratamento será igualitário. Eles terão toda a prioridade nossa, toda a atenção e todo o carinho. Prefeito Araceli, a gente sabe que um local bem iluminado é um local seguro para a população, para as pessoas que por ali passam ou trafegam nos seus veículos. A Avenida José Ananias de Aguiar, Avenida do Comboio, está ganhando a iluminação através da Prefeitura de Araxá em um local onde essa iluminação era deficitária, não existia. A Prefeitura já começou a instalar postes, cabeamento, lâmpadas nesse trecho lá da Avenida do Comboio para dar essa segurança. Como eu disse, o lugar bem iluminado espanta quem quer fazer coisa errada, né, prefeito? Exatamente, Germano. Inclusive, me parece que ela via, inclusive, pertence ao Estado, mas a população que mora ali é a população araxaense. A Secretaria do Marco Antônio está dando uma cobertura total àquela região, não só àquela região. Todos esses pontos que ficam à mercê, às vezes, do mau elemento por causa da escuridão, estão sendo levantados e serão cuidados. Não só lá na Ananias de Aguiar, mas lá no aeroporto, ligando Max Neumann também, uma grande obra. Que está uma área de 300 metros sem iluminação sem lá, iluminação, né, prefeito? Está sendo implantado ali, no Jardim Natália, na subida ali da igreja Nossa Senhora de Fátima, indo na direção dos bairros lá do Jardim Europa, enfim. São pontos que estão realmente desatendidos, né, pela administração, que agora são prioridades nossas. E eu gostaria até de aproveitar para dizer o seguinte: onde houver esse tipo de problema, levem ao conhecimento do secretário, levem ao conhecimento da administração, para que a gente tome todas as providências. Esse tipo de problema, gente, ele existia, nós encontramos esse problema, nós estamos trabalhando na solução. E nessa solução nós precisamos contar com a colaboração da população de Araxá. Muito bem, prefeito Araceli, nesta semana começaram as inscrições para o programa Minha Casa Minha Vida Faixa 2. Diferente do Faixa 1, em que as pessoas estavam aí acostumadas, né, com sorteio e tudo mais, o Faixa 2, ele não tem sorteio e é destinado às pessoas que possuem renda entre R$ 1.600 e R$ 3.600. Por que não tem sorteio? Porque será feita uma análise financeira dos inscritos. São 300 casas, o loteamento já tem até nome, é o Jardim Esplêndido e vai ser o setor leste da cidade. Nós já tínhamos anunciado aqui no final do ano passado, esse Minha Casa Minha Vida Faixa 2, e a procura foi muito grande, né, prefeito? Muito grande, o que demonstra que Araxá realmente está num processo de crescimento bastante acelerado. Agora, essa mudança, na verdade, é uma mudança introduzida pelo governo federal, pela Caixa Econômica Federal. Só que ele evita sorteio porque, na verdade, a pessoa adquire a casa e vai pagando paulatinamente dentro dessa faixa de rentabilidade. Então é um processo que foi conseguido pela Prefeitura, que atende uma faixa bastante numerosa da população, da mesma forma que nós estamos lutando também para atender outras faixas. Assim que o governo libere os financiamentos, nós estaremos também trabalhando nesse sentido. Muito bem. Prefeito Araceli, e as obras? Essa semana o senhor esteve aí visitando, como sempre faz, as obras da administração municipal. Todos os setores da cidade hoje têm obras sendo realizadas pela Prefeitura de Araxá. Como é que foi a visita desta semana? Olha, altamente reconfortante, porque apesar da chuva, né, apesar do mau tempo, apesar das dificuldades, eu gostaria de agradecer todas as empreiteiras que estão trabalhando conosco, todos os trabalhadores, todas as firmas que estão confiando na capacidade da Prefeitura e na seriedade com que a Prefeitura está tocando essas obras. Nenhuma firma está deixando de fazer porque deixou de receber. Pelo contrário, estão trabalhando e com afinco. Eu vi firmas trabalhando debaixo de chuva. Então essas obras já estão bastante adiantadas. Nós já poderíamos entregar hoje 8, 9 obras já completamente concluídas. E tem mais umas 20, 30 que estão em processo de construção. Então eu acho que a cidade de Araxá está numa fase muito dinâmica. Daí o nosso otimismo quando a gente não crê muito nessa falácia da crise, porque eu acho que a crise é muito mais psicológica ou muito mais um conforto para aqueles que não querem trabalhar. Porque Araxá, Germano, eu gostaria de fazer aqui um pequeno esclarecimento até para que as pessoas entendam bem a situação da nossa cidade. Araxá é uma cidade que tem 110 mil habitantes mais ou menos. Uberaba tem 300 mil habitantes. Portanto, 3 vezes maior do que Araxá.
Uberaba arrecada 4 vezes mais do que Araxá. Agora, aqui nós não estamos atrasando salário de funcionário. Aqui nós não estamos parcelando salários de funcionário. Ninguém foi mandado embora da prefeitura por falta de condições de pagamento. Nenhum dia de atraso. Ainda na segunda-feira, os funcionários vão receber novamente em dia. Então nós não temos esse problema. Felizmente nós não temos. Eu pergunto, por que a prefeitura é rica? Não, acho que a prefeitura está sendo, por toda a sua equipe e por toda a nossa gente, bem conduzida. Hoje o grande problema que assola o Brasil, que assola as grandes cidades, às vezes não é nem o valor do pagamento, é a falta do trabalho. Em Araxá, felizmente, nós temos esse trabalho. A prefeitura gera, as empresas geram, o comércio gera. Então eu acho que há um equilíbrio muito grande nessa condução. Então eu aproveito para dar esse esclarecimento, porque quando você fala que a cidade de Araxá vai bem, eles falam, não, mas é porque a cidade tem muito dinheiro. Não, não tem. Uberaba tem bem mais dinheiro do que Araxá proporcionalmente. E está tendo dificuldades para pagar os seus funcionários. Uberlândia é a mesma coisa. Se vocês pegarem as grandes cidades do país, inclusive as capitais, estão demitindo, Belo Horizonte está demitindo 30% do seu pessoal. O Rio tem demitido, todas as cidades estão demitindo. Nós não demitimos uma pessoa sequer, um trabalhador sequer. Pelo contrário, nós estamos tendo dificuldade no contratar. A Secretaria do Marco Antônio não contratou mais porque não pôde. Está sendo impedida por uma norma judicial que nós respeitamos para se adequar ao processo de contratação. Então eu acho que isso não é o fato que a cidade tem dinheiro. Não, o dinheiro da cidade, felizmente, está sendo muito bem administrado. E eu gostaria que esse recurso realmente fosse a compensação que Araxá tem por ter os funcionários que tem, por ter os secretários que tem e a vontade que nós temos de superar dificuldades. E a questão da arrecadação do município também, existe a lei de responsabilidade fiscal que já determina como gestor ou como prefeito tem que gastar 15% saúde, 25% educação, quase a metade da arrecadação vai justamente para o pagamento do funcionalismo público, ou seja, existem todos esses parâmetros que o prefeito tem que seguir. Olha, Germano, eu te diria mais. Nós estamos, inclusive, naqueles setores que dizem mais de perto ao interesse da população, gastando muito mais do que a lei determina. Na saúde, nós estamos gastando mais de 20%. Na educação, nós estamos gastando mais de 30%. Não se tira um centavo sequer das receitas destinadas para a saúde. Pelo contrário, nós estamos acrescendo essas receitas com os recursos próprios da prefeitura. Na educação, a mesma coisa. Na ação social, nós estamos tendo uma atenção muito presente com os problemas que a cidade enfrenta. O volume de obras que nós temos em Araxá demonstra perfeitamente que a cidade quer crescer, que as secretarias estão funcionando e estão trabalhando. Esporadicamente, às vezes, param por fatores que não dependem da prefeitura. É o caso da chuva, é o caso do mau tempo, é o caso, às vezes, das licitações que atrasam, mas nunca por falta de pagamento, nunca por falta de vontade e de arrojo dos seus secretários. Educação e saúde tem sido prioridade do governo do senhor. A gente tem a construção da unidade de pronto atendimento, a UPA, temos a escola e a creche do Max Neumann, a creche que será inaugurada aqui no centro da cidade, na rua Climere Guimarães, ou seja, a reforma das escolas também, são prioridades que o senhor vem tendo. Das escolas, das praças de esporte, das praças, enfim, eu acho que a cidade está passando por uma reforma completa em todos os seus setores. Isso, eu diria, no ano e meio de governo. Mas em todos os seus setores a cidade está sendo passada a limpo. Quer dizer, nós estamos tendo realmente essa preocupação de dar a Araxá aquela atenção que ela merece. Quando você cita a UPA, eu gostaria de agradecer mais uma vez de perto a CBMM. Quando você cita uma obra que você não citou, mas que para nós vai ser um referencial também, a restauração completa do Parque do Cristo, que já começou, eu gostaria de agradecer a Codemig, porque ela está participando. Os programas que nós estamos fazendo aí de restauração, recuperação da nossa malha viária, nós temos parceiros também, nós vamos atrás dos parceiros. Nós não esperamos o dinheiro chegar até nós, não, nós estamos indo atrás dos recursos. Depois que nós estamos na prefeitura, o Germano, nós já tivemos milhões de recursos que vieram de Brasília, oriundo de emendas que ainda eram da nossa autoria quando deputado. Nós temos recursos de outros deputados também que enviaram para Araxá. Então há essa parceria e há esse compromisso nosso com a cidade, buscando o recurso onde o recurso estiver. E felizmente há uma compreensão, há uma ajuda, há uma confiança na administração de Araxá. Isso tem facilitado o nosso trânsito em diversas áreas.
É por isso que as coisas estão acontecendo. Quando o senhor diz que vem recurso de Brasília e de outros deputados, o deputado que quer mandar recurso para Araxá, o prefeito recebe de bom grado. O deputado não manda para o prefeito, o deputado manda para a cidade. Ele tem a obrigação de mandar para a cidade porque foi votado aqui. De 4 em 4 anos, o deputado vem aqui pedir voto, ele diz que vai adotar Araxá. Precisa adotar sim. As portas de Araxá, os cofres da Prefeitura de Araxá estão abertos. Os deputados devem vir. E não devem deixar para anunciar apenas na época das campanhas, não. Acho que o recurso ele pode vir o tempo que for. Nós temos obras aí que têm recurso de outros deputados, que foram aprovados por outros companheiros nossos, que são muito bem-vindos, estão sendo executadas sim, essas obras. Eu acho que a obra não vem para o prefeito, a obra vem para a cidade. A obra dá um recurso, né? Um projeto que o senhor tem muito carinho, prefeito Araceli, é o projeto Mão na Massa, que finalmente já está ali concluído. Quando o senhor assumiu, o pessoal morava numa rua de terra, sem estrutura, casas que estavam inacabadas, e essa realidade hoje é diferente. Ô Germano, é uma realidade que faz bem ao ego da gente, faz bem ao sentimento de cidadão, ao sentimento de responsabilidade que o gestor deve ter com a população. O Mão na Massa me cativa todas as vezes que eu vou lá. Porque eu lembro como nós encontramos aquelas 27 casas. E hoje eu chego lá e vejo como eu as encontro. Aquilo faz bem para a gente, é como se fosse a casa da gente. Porque a gente sabe que ali está se constituindo uma família. Ali nós tiramos muita gente das dificuldades, nós tiramos muita gente do vício, nós tiramos muita gente do abandono, do esquecimento e colocamos essas pessoas em condições dignas de viver. Eu sinto na fisionomia das pessoas quando eu vou lá que elas mudaram. Por quê? Porque o ambiente mudou. Então o Mão na Massa é um referencial para nós. Quem tem passado pela Avenida João Paulo II já tem visto lá debaixo da avenida as paredes da UPA já em pé. As paredes já foram erguidas, já estão sendo erguidas. Olha, exatamente, Germano. Inclusive, essa semana eu estive com o Henrique, um araxaense também de coração, não é isso? E que é o construtor daquela obra, e o cumprimentei, porque ela está completamente dentro do cronograma, já deve ser entregue em outubro. Então, uma obra enorme, uma obra de uma atualidade enorme para Araxá e que será entregue no prazo do seu contrato à população de Araxá. Nós vamos ter um empreendimento na área de saúde, talvez um dos maiores e melhores do Estado, mas já estamos trabalhando também na condição de poder aparelhar aquela unidade com o que há de mais moderno, com o que há de mais atual, para que a nossa população, principalmente aquela população que tem dificuldades para ser atendido pelo hospital particular, tenha ali toda a facilidade que nós gostaríamos que a nossa própria família tivesse. Prefeito Araceli, nesta semana aconteceu a primeira reunião entre os participantes do Ruralão, do Campeonato Ruralão, que vai contar com 14 times. E a reunião contou com um novo assessor de esportes amador e rural, o Dedé, José Antunes Soares Júnior, o Dedé, que quem conhece o futebol, ex-jogador do Araxá Esporte, Atlético Paranaense, Náutico, enfim, ele que teve uma história toda dedicada ao esporte, que agora veio a somar ao time da administração municipal. Olha, exatamente, Germano, eu acho que o Dedé, ele representa como que uma homenagem nossa a todo desportista araxaense. É um desportista que sobressaiu, que venceu, venceu e voltou para Araxá e está emprestando o seu conhecimento, está emprestando a sua qualificação moral ao esporte em Araxá, isso é muito importante. O convite feito a ele, aceito por ele, realmente engrandece a administração. Eu queria cumprimentá-lo e sei que ele vai fazer um grande trabalho nessa área do esporte amador, do Ruralão em Araxá. Da mesma forma que você, que assume também a convite nosso, num momento assim em que a prefeitura luta para vencer essa etapa que nós estamos enfrentando, você soma conosco nesse setor tão importante que é o da divulgação do trabalho, da divulgação das ações da prefeitura, da divulgação daquilo que é realmente a ânsia da população também. Você que faz esse elo entre a administração e o povo, você também assumiu o papel de assessor de comunicação da Prefeitura de Araxá. Eu aproveito para te cumprimentar, é uma conquista sua também, são seus méritos, é sua luta e a seriedade com que você faz o trabalho que você executa. Então eu fico satisfeito, porque o nosso time cada vez vai realmente se ampliando, se incorporando. Da mesma forma que às vezes nós lamentamos algum ou outro elemento que por um motivo ou outro não pode continuar, espero que voltem, porque o time é o mesmo. O time é o mesmo, a vontade é a mesma.
Então, tanto o Dedé como você prestarão à nossa cidade um serviço muito grande, da mesma forma que os outros que passaram por onde vocês estão prestaram esse serviço. Prefeito Araceli, duas obras importantes da administração do senhor também, que já estão prontas para serem executadas, são as construções da Casa Lar e Casa Abrigo, porque há muitos anos realmente é uma deficiência da nossa cidade. E agora essas construções elas vão começar a ser realizadas? Exatamente. Elas vão começar a ser executadas, o projeto está pronto, está sendo licitada, foram repassados pelo Conselho através de recursos do Fundo da Infância, não é isso? 2 milhões para essa obra. E talvez ela fique um pouco além, mas nós vamos enfrentar o desafio, vamos construir para que essas crianças, para que esse setor da população tenha todo o carinho, toda a atenção que esse setor merece. O que passar dos 2 milhões, a Prefeitura arca? Nós vamos ver com o fundo, se não complementar, a Prefeitura complementa. As casas vão estar esse ano construídas. Vão estar à disposição dessa população. E vou dizer mais, eu gostaria de informar mais uma vez, mesmo não querendo ser repetitivo, que outras obras também que eu considero emblemáticas em Araxá estão sendo trabalhadas e já estão sendo licitadas. A cobertura lá da Praça Luciano Lemos, onde funciona a feira, e a quadra que ali está. O projeto é um projeto lindo que já foi licitado. O projeto do Canil, que é um projeto referencial, está licitado. O projeto também do ATC, que fará do ATC talvez um dos maiores empreendimentos do esporte especializado em nossa região. Esse projeto também está sendo licitado. E quando nós colocamos uma obra em licitação, nós sabemos onde estão os recursos. Esses recursos acobertarão a construção dessas obras. Da mesma forma que nós estamos trabalhando lá no Max Neumann, vamos trabalhar lá no Jardim Natália. Eu queria dizer aqui que nós vamos construir um grande ginásio coberto também no Jardim Natália. Essa é uma novidade. Essa é uma novidade. Em primeira mão, o senhor anunciando então um ginásio poliesportivo para o bairro Jardim Natália. Exatamente. Nas proporções do que nós estamos construindo lá no Max Neumann. É um ginásio de R$1.400.000 para servir toda aquela população, de toda aquela região. Enfim, há, por parte da administração, uma visão global dos nossos problemas. Agora, evidentemente, que você não consegue fazer tudo de uma vez, mas você pode planejar, você pode buscar recursos e, paulatinamente, você vai aplicando, você vai fazendo. Eu fico satisfeito, o Marco Antônio sabe disso, a população sabe disso. Hoje nós poderíamos estar inaugurando 8 obras que já estão concluídas. E tem uma obra que ninguém fala nela e que para mim foi o grande desafio que nós enfrentamos no início, que eu tinha passando por ela que eu me lembrei, poxa, essa obra não foi inaugurada ainda. Sabe qual obra? A Avenida Senador Montandor. A Senador Montandon, quando nós assumimos, era o grande desafio que nós tínhamos. Hoje é uma das avenidas bonitas de Araxá. Ela falta apenas alguns retoques, mas ela será um referencial também da administração. Da mesma forma que a transformação da Getúlio Vargas, ela é fascinante também. Uma avenida moderna, uma avenida bem iluminada, uma avenida com uma pintura assim que... Bem sinalizada, né, prefeito? Bem sinalizada, uma pintura que fala de modernidade. Eu acho que a cidade está mudando a sua cara. As praças que nós estamos construindo também. Eu acho que, enfim, a Araxá passa por um grande momento. Você está ouvindo o programa Bom Dia Prefeito. E o programa Bom Dia Prefeito está terminando. Lembrando que toda sexta-feira você, araxaense, tem um encontro marcado com a administração municipal aqui neste horário. E o recado final é do prefeito Araceli de Paula. Olha, o recado final meu, eu gostaria que fosse meu e do Marco Antônio. É um recado de 2 pessoas que acreditam e trabalham pela cidade de Araxá. E que, como o Marco Antônio também, às vezes a gente fica sentido quando a gente não pode atender de imediato os clamores ou alguma reclamação que chega até a gente, porque isso às vezes independe da nossa vontade. Mas assim que a coisa é permitida, nós vamos à luta. Eu conheço o Marco Antônio, conheço o Donizete, eu conheço a nossa secretária de saúde, a nossa secretária de educação, enfim, eu conheço o nosso time. O nosso time é bom. O nosso time às vezes não vai a campo porque o campo está fechado. Assim que o campo abre, todo mundo entra para lutar. Essa é a Araxá que nós queríamos devolver aos araxaenses. E se Deus quiser, nós vamos devolvê-la. 150 anos de contos e histórias, de novos tempos. Lá do alto Cristo Redentor, braços abertos abençoando nosso povo. Não há nem haverá
o programa Bom Dia Prefeito. Um abraço e até a próxima semana.